E aí, moçada, beleza? Então, bora estudar? Hoje a gente vai para a nossa segunda aula de campo elétrico. Naquela primeira aula, que eu vou deixar até o linkzinho aqui para vocês acessarem e dar uma olhada depois lá, eu fiz questão de comparar o campo elétrico com o campo gravitacional e eu vou relembrar algumas coisas daquela aula aqui. Mas hoje a gente tem uma tarefa diferente dentro do campo elétrico. A gente vai falar do tratamento vetorial do campo elétrico e vamos falar um pouquinho sobre as linhas do campo elétrico, as linhas que representam o campo elétrico, que são as linhas de força. Então, nosso assunto hoje são linhas de força. E eu vou começar relembrando aquela expressão que a gente encontrou na aula passada para deduzir o campo elétrico, né? A expressão matemática que define campo elétrico em função da carga de prova. Então, a força elétrica que atua sobre uma carga de prova é igual ao produto dessa carga de prova pelo campo elétrico. Função que se assemelha muito àquela da força gravitacional, né? Da força peso, em que a força peso, que a gente usa a letrinha P lá, é igual à massa de teste, não mais a carga de teste, vezes G, que era o campo de gravidade. Então, peso é igual a massa vezes gravidade. Então, a expressão é a mesma. Só que a gente, então, deduziu essa formulazinha naquela aula passada e vamos, a partir dela, começar a nossa aula de hoje. Bom, eu vou pegar essa expressão e vou escrevê-la de uma outra forma. Vou destacar o campo elétrico. Mas depois a gente retorna para ela para a gente fechar um raciocínio importante. O campo elétrico, portanto, gente, vai ser... Se a gente passar essa carguinha de teste para baixo aqui, ela está lá multiplicando, vem para o lado de cá e dividindo a força. Então vai ser a intensidade, aliás, o vetor força elétrica dividido pela carga elétrica. Então, a partir dessa expressão, a gente consegue deduzir uma coisa muito importante, que é o seguinte. A unidade de medida que a gente vai usar para expressar o campo elétrico é a unidade de medida que a gente utiliza para expressar a força elétrica dividida pela unidade de medida que a gente utiliza para expressar a carga elétrica, que é exatamente o Coulomb. Então, a unidade de campo elétrico vai ser unidade de força, que é o Newton, dividida pela unidade de carga, que é o Coulomb. Então, quando a gente tiver a intensidade do campo elétrico de uma região, a gente vai dizer que o campo elétrico tem, por exemplo, 10 newtons por coulomb, 5 newtons por coulomb, 100 newtons por coulomb. Quer dizer, cada coulomb de carga de teste colocada naquele lugar, lembrando que um coulomb é um conjunto de cargas, né, de elétrons, da ordem de 10 a 18 elétrons, totaliza um coulomb de carga, é uma carga grande. Então, quando a gente tiver um coulomb num determinado local, a quantidade de newtons para cada coulomb vai expressar, então, a intensidade do campo elétrico naquela região. Pronto, essa expressãozinha aqui a gente vai utilizar para exatamente deduzir a unidade de medida ou de unidade usada para se expressar a intensidade do campo elétrico para um determinado ponto do espaço. Agora, se a gente olhar para essa expressãozinha aqui de cima, e essa expressão aqui é que vai dar embasamento para a nossa análise de hoje, a gente percebe o seguinte. Aqui nós temos o campo elétrico, que é uma entidade vetorial, e a carga elétrica, que é uma entidade escalar. Então nós temos um escalar multiplicando um vetor, e sendo que se multiplica um escalar por um vetor, o resultado é um novo vetor. Bom, se esse escalar for positivo, nós temos que esses dois vetores acabam tendo a mesma orientação, mesma direção e mesmo sentido. Se esse escalar for negativo, nós temos então esses dois vetores com sentidos opostos. Ele tem a mesma direção, eles têm a mesma direção, mesma linha de ação, mas eles têm sentidos opostos. E como nós podemos ter cargas de teste positivas ou cargas de teste negativas, a gente consegue deduzir a orientação do campo, que a gente não conhece até então, a partir da orientação da força. E a orientação da força é bastante simples, né? É só lembrar do princípio da atração e repulsão. Cargas de mesmo sinal se repelem, cargas de sinais opostos se atraem. Então, a partir dessa relação matemática, nós vamos começar a desenhar os vetores que representam o campo elétrico.
numa região do espaço. Por exemplo, imaginem que a gente tem uma carga de teste positiva. Essa carguinha de teste, ela gera nessa região do espaço, nesse local aqui, a uma distância d dela, um campo elétrico. É uma carga que vale Q. Aí, a gente pode pensar assim, qual a intensidade do campo que esta carga gera ali? A intensidade a gente já viu como é que calculou na aula passada. O campo elétrico naquele local é igual à constante eletrostática do meio, multiplicada pelo módulo desta carga, dividido pela distância até essa carga ao quadrado. Então, com essa expressão, a gente consegue calcular a intensidade do campo lá. Mas se o campo é uma entidade vetorial, é um vetor, como que a gente vai representar o vetor campo elétrico que essa carga gera ali? Fácil. Se a gente sabe para onde é que a força sobre uma carga de prova vai apontar, a gente consegue deduzir para onde que o campo aponta. Então, vamos imaginar que uma carga de prova positiva foi colocada naquele local. Então, está aqui uma carguinha de teste positiva. Como essa carga de teste a gente escolheu ela positiva, ela vai sofrer uma força, e essa força a gente sabe que é uma força de repulsão. Então vai aparecer uma forçazinha aqui de repulsão apontando para a direita. Agora reparem, se a carga de teste é positiva, esses dois vetores têm a mesma direção e o mesmo sentido. Isso quer dizer que naquele local onde nós colocamos a carga de teste, existe um vetor campo elétrico que tem essa mesma orientação. Então, existe aqui um campo elétrico que aponta nesse sentido e cujo módulo é dado por essa expressãozinha que está aqui. Então, a partir de agora, a gente consegue expressar o módulo, a direção e o sentido do vetor campo elétrico naquele local. Então, reparem uma coisa. Neste local, essa carga de teste, aliás, essa carga geradora, define um campo elétrico que tem aquela orientação e que tem esse módulo. Aí vocês poderiam perguntar, mas Edson, e se a carga de teste fosse negativa? O campo elétrico naquela região iria mudar? E vamos fazer o teste. Lembra que essa carga de teste ela vai ser colocada naquele local onde já existe um campo elétrico. Então vamos imaginar. Esqueçam por enquanto esse vetorzinho vermelho que está aqui. Se eu colocar ali uma carga de teste negativa, a carga geradora e a carga de teste se atraem agora. Então, uma força elétrica vai atuar para cá, né, uma força atrativa, vai atuar naquela carga de teste. Então, a força horizontal para a esquerda. Mas aí a gente lembra o seguinte. Se a carga de teste é negativa, esses dois vetores têm sentidos opostos. Então, se a força é atrativa, se a força é horizontal para a esquerda, é porque o campo que lá estava, que já havia naquele local, é horizontal para a direita. Isso mostra que tanto a carga de teste sendo positiva quanto sendo negativa, a orientação do campo elétrico naquele local não muda. Obviamente porque aquele campo elétrico é gerado por esta carga aqui e não pela carga de teste. Então, não havendo carga de teste lá, já haverá naquele local um campo elétrico que terá aquela orientação. Aí a gente então consegue definir o vetor campo elétrico nesse local, ou nesse local, ou nesse local. Então, em todos os locais onde a gente quiser fazer essa análise, nós conseguiremos determinar o módulo, a partir dessa expressão, a direção e o sentido do vetor campo elétrico naquela região, ou naquele local. Então aqui vai ter um campo elétrico mais intenso para a direita, aqui um mais fraquinho e vai diminuindo gradativamente. Se a gente juntar todos os vetores que representam os campos elétricos ao redor dessa carga, nós então vamos ter as linhas de força do campo elétrico desta carga pontual, que a gente pode então representar assim. A gente então desenha a carga elétrica num local do espaço. Está aqui, por exemplo, a carga de teste, a carga geradora positiva, e vamos definir um vetor campo elétrico para cá, um para cá, um para cá,
um aqui, um aqui, um aqui, ao redor dessa carga toda. E todas essas linhas vão produzir uma representação que a gente desenha desta forma aqui. Então essas são as linhas de campo ou as linhas de força do campo elétrico de uma carga pontual positiva. Se a carga geradora pontual fosse negativa, nós teríamos então as linhas da mesma forma, só que apontando para dentro da carga. Ou como a gente costuma dizer, linhas convergentes. Então essas aqui são as linhas que representam o campo elétrico de uma carga negativa. Então, campo elétrico, representação do campo elétrico de uma carga pontual positiva, representação do campo elétrico de uma carga pontual negativa. A gente diz que essas aqui são radiais e divergentes e essas são radiais e convergentes. Agora reparem numa coisa. Quando a gente olha essas linhas, a gente tem a impressão de que esse campo é um campo repulsivo, porque as linhas apontam para fora. E aquela ali, um campo atrativo. Não tem nada a ver isso. Até porque atração e repulsão só vai aparecer quando uma outra carga for colocada lá. E a gente sabe que essa carga pode ser positiva ou negativa. Então, se eu colocar aqui uma carga de teste no campo dessa carga aqui, se eu colocar aqui uma carga de teste positiva, ela vai sofrer uma força repulsiva. Se eu colocar uma carga de teste negativa, ela vai sofrer uma força atrativa. Então reparem o seguinte, aí vem uma propriedade importante do campo elétrico. Cargas positivas sofrem força no mesmo sentido do campo onde foram colocadas, independente de quem gerou esse campo. E cargas negativas, quando colocadas num campo, elas sofrem força no sentido oposto ao do campo onde foram colocadas. A gente percebe que isso é verdade olhando para cá. Imagine uma carga de teste negativa aqui e uma carga de teste positiva aqui. Essa carga de teste negativa, ela sofre repulsão daquela, então vai sofrer uma força para cá. Então, força contrária ao campo onde foi colocada. Aquela carga positiva vai sofrer uma força de atração. A força, portanto, tem o mesmo sentido do campo onde foram colocadas. Então, cargas de teste positivas sofrem força no mesmo sentido do campo onde foram colocadas. E cargas de teste negativas sofrem força no sentido oposto àquele campo onde foram colocadas. Essa é uma propriedade importante das linhas de força. Outra propriedade importante. As linhas de força sempre nascem nas cargas positivas, né? Elas são divergentes da carga positiva, apontam dela para o espaço. E, como a gente costuma dizer, morrem na carga negativa. As linhas vêm do espaço para a carga negativa. Outro dado importante, duas linhas de força nunca vão se encontrar, nunca vão se cruzar, tá certo? Elas sempre nascem na positiva, morrem na negativa e nunca passam uma pela outra. Outra informação importante sobre linha de campo. Quanto mais próximas estiverem as linhas, por exemplo, como nessa região aqui, elas estão mais próximas do que nessa mesma região aqui. Então, quanto mais linhas houver numa mesma região, quer dizer que o campo elétrico é mais forte lá. Na verdade, isso não vale só para o campo elétrico, vale para qualquer campo. Campo elétrico, gravitacional, campo magnético. Quanto mais densas as linhas estiverem, mais forte é o campo naquela região. Beleza, gente? A partir desses dois desenhos, a gente consegue expressar várias outras configurações de campos elétricos que são importantes para a gente analisar, né? Quando houver as duas cargas positiva e negativa juntas, quando houver duas cargas com sinais iguais juntas, e a gente vai ver esses desenhos aí nos exercícios que a gente vai resolver na listinha, tá certo, gente? Então, peguem o linkzinho da outra aula de campo elétrico, vou colocá-lo aqui novamente, e vou colocar na descrição do vídeo o endereço do blog para vocês irem lá e encontrarem a lista de exercícios que trata não só desse, mas de todas as aulinhas que a gente está vendo aí, para vocês poderem praticar e depois a gente resolver juntos. Ok? Muito bem, galera. Eu agradeço a vocês. Bora estudar campo elétrico, é importante. E fiquem ligados aí nos próximos vídeos para a gente resolver os exercícios que vão aparecer aí, tá certo? Um forte abraço. Bora estudar. Tudo de bom. Até mais.